Uma CPI da Covid cansada foi nos últimos 2 dias palanque eletrônico para pré-candidatos de extrema-direita que tiveram amplo espaço em TV e destaque nas redes. Dá para evitar isso nessa reta final? Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, espero que você que é inscrito e escolheu ser notificado tenha recebido a notificação do meu vídeo de ontem, porque lamentavelmente essa é uma plataforma de trabalho precarizado e ela pune aqueles que ousam sair uma semana e não fazer 1, 2 ou 3 postagens por dia. Na verdade, hoje, por uma questão de tendência de mercado, o YouTube preferiria que eu fizesse shorts com dancinha, porque a onda agora é TikTok ou mais um podcast. Mas eu me recuso, vou continuar com esse projeto enquanto eu tiver estômago para acompanhar a política, e só peço a você que confirme a sua inscrição e aperte o sininho. Tô tocando nesse assunto porque hoje uns 3 ou 4 vieram me perguntar no Twitter quando eu vou voltar com os vídeos que eu voltei a fazer ontem. Mas vamos à nossa dose diária de realidade. Ter ficado fora uma semana em plena CPI da Covid foi uma experiência estranha, porque ou algo aconteceu essa semana e realmente a CPI atingiu um grau de saturação, ou eu particularmente, com todo respeito a quem discorda, acho que já deu o que tinha que dar. Eu tô sentindo o Renan Calheiros cada dia mais desatento, lento, quase um Heinz, lendo as perguntas com dificuldade. Acho que ele perde a chance, quando tá com a palavra, de dar uns cortes nos enroladores em momentos em que a bola tá no pé para ele chutar pro gol. Digo mesmo do Omar Aziz, a condução que nunca chegou a ser brilhante, mas tinha uma serenidade que compensava a falta de traquejo em condução de inquérito, tá ficando mais cansada mesmo, mais frouxa, mais permissiva, num nível que atrapalha os trabalhos. Eu diria, para ser justo, que quase todos aqueles senadores de situação e oposição estão muito apegados à exposição midiática. É como uma série de TV que deveria ter acabado na primeira temporada, mas os produtores enrolam por mais 2, mais 5, como eu já disse aqui, porque é bom para eles. Aliás, eu estou sendo injusto. Quando a gente acha que não tem mais nada, vem sim uma Bruna Morato e entrega o esquema da Prevent Senior, que é muito relevante. Mas nessa fase, é nisso que os senadores deveriam focar, relevância. E por favor, eu sei que é difícil porque eles são políticos, mas com mais perguntas e menos blá blá blá. Já disse aqui algumas vezes, eu acho irritante senador palestrinha, aquele que se inscreve, em vez de perguntar para o depoente, fica preenchendo seus 15 minutos com discurso que depois vai virar recorte em rede social. Enfim, é isso que eu estou vendo, muito show e muito cansaço. Na minha humilde e leiga opinião, eu acho que a CPI como um todo ganharia mais se Omar Aziz cedesse a cadeira da presidência com mais frequência para pessoas com formação sólida em direito. Ele é engenheiro civil e a gente tem lá vários advogados e pelo menos 2 ex-delegados de polícia. Eu acho que seria bom para todo mundo se o Renan, como relator, dividisse, especialmente com o Fabiano Contarato e o Alessandro Vieira, os 2 ex-delegados, um pouco do protagonismo nas perguntas. Não é tirar a prerrogativa dele de abrir os depoimentos e seguir lá o seu roteiro como relator. O Renan, inclusive, é advogado também. Eu estou falando em usar o expertise dos 2 para o bem da CPI. Mas agora está quase acabando e o que interessa não é nada do que a gente vê ao longo dos depoimentos. É o que vai entrar no relatório. Isso para a CPI. É o documento. O que vai, no final das contas, sustentar ou não a abertura dos processos criminais contra aquela multidão de suspeitos que a gente viu desfilar por lá ao longo do ano. Enfim, pode parecer que eu tirei uma semana de férias e voltei mais cansado, mas não é isso. Eu tô cansado da CPI. Me preocupa, nessa reta final, eles darem palanque para pessoas que já se colocaram como candidatos da extrema-direita para cargos no próprio Congresso Nacional ou nos estados, como o Luciano Hang ontem, e essa figura inacreditável que é o tal Otávio Facuri, que depois hoje. O que vai parar no WhatsApp dos bolsonaristas não é a íntegra daquelas 6, 8 horas de depoimento, não são os momentos em que eles confessam crimes ou têm seus crimes expostos pelos senadores. O que vai ficar na bolha da extrema-direita são os momentos em que eles posam de mártires, de injustiçados, lacram em cima dos senadores. Desculpe insistir nisso, eu sei que eu insisto, mas é necessário lembrar, existe o Brasil e o Brasil paralelo.
O mesmo depoimento que eu e você vemos não é o depoimento que o negacionista da vacina ou o defensor da cloroquina veem. Mas até para eu reforçar o lado positivo, foram raros os dias perdidos na CPI, porque no meio daquela verborragia toda, os criminosos estão sendo sim expostos. E mesmo a CPI sendo política, ela é um instrumento que vai sim fornecer um vasto material para que a justiça seja feita contra todo mundo que foi omisso no seu papel de cuidar da saúde pública, ou seja feita contra aqueles que espalharam mentiras e patrocinaram ideias anticientíficas e letais por interesses políticos ou financeiros. Por isso eu vou frisar, mesmo quando parece que um Luciano Hang ou um Facuri se deram muito bem dentro do seu quadrado ideológico, isso é relevante no quadrado ideológico, eleitoralmente. Mas o importante mesmo na CPI é o relatório, que vem acompanhado de farta documentação para pedir o indiciamento desses caras por crimes contra a vida, não de um, mas de 600 mil brasileiros até o momento e potencialmente incontáveis outros. O Hang estava lá porque difundiu o negacionismo imposto patrocinado e mentiu sobre a morte da própria mãe para te convencer que cloroquina funciona. O Facuri também está envolvido em propaganda negacionista e os dois estão envolvidos na tentativa de compra de vacina de forma suspeita. Mas o que a gente viu no Brasil foi um descalabro tão grande nesses últimos quase 2 anos de pandemia que se a CPI quisesse colocar todos os criminosos sentados lá, ela não ia acabar nunca. E em relação ao Covid, tinha gente mais letal para sentar naquele banco do que o Hang ou o Facuri. Tem médicos, gente, não só aqueles do gabinete paralelo. Médicos oportunistas que faziam propaganda de kit por telemedicina no Twitter e no Insta, cobrando. Médico vendendo livro negacionista. Médicos vistos por milhões de pessoas. Não por acaso, o momento mais relevante do depoimento de hoje foi off-topic. Não tinha a ver diretamente com a pandemia. Foram os comentários homofóbicos que o Facuri tinha feito no Twitter contra o delegado e senador Fabiano Contarato, que é homossexual, casado, pai de 2 filhos, e contra o Randolph, que ele chama de Gazela porque tem a voz aguda. Engraçado é que no Morning Show da Jovem Pan tem o Adriles Jorge, ex-BBB, de voz mais aguda ainda, que para o bolsonarista é um Cid Moreira. Mas voltando ao Contarato, vai entrar para a história do parlamento a defesa que ele fez das famílias homoafetivas. Se você não viu, vale a pena ver. O Contarato, com a segurança de um homem gay, que fez carreira como delegado de polícia, ambiente não exatamente famoso pela sua abertura à diversidade, lembrou ao Facuri e aos outros homofóbicos do Brasil aquilo que parece óbvio para quem respeita as pessoas. Orientação sexual não tem a ver com caráter. Não existe uma única configuração de família. O discurso homofóbico não cabe mais no mundo de 2021. É triste que nem isso as pessoas tenham aprendido com a pandemia. A gente não é nada. A gente é pequeno e breve. Breve demais para se preocupar com a vida sentimental ou sexual do outro. Eu me emocionei com o relato do senador Fabiano Contarato. Achei necessário, achei pertinente. É sim compensador, nessa nova era das trevas, ouvir ao vivo um senador da República dizendo para um homofóbico: você vai responder na justiça, porque a homofobia acontece todo dia, mas quase nunca a vítima tem o poder e a representatividade de um senador. Mas não teve a ver diretamente com o Covid, que é o objeto da CPI. Então eu encerro hoje me solidarizando com o Contarato, com todas as vítimas da homofobia nesse país e torcendo para que a CPI dê menos palco para fanfarrões nessa reta final. Passe logo a régua, aliás, faça o relatório, isso é o principal. No fim de todo esse horror que a gente viu, a CPI termine em punições exemplares para os criminosos, se isso for possível, se houver justiça nesse país. Meu nome é Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, o seu comentário é fundamental, te agradeço desde já. Se for sair, use máscara. Obrigado, profissionais de saúde. A maioria, a imensa maioria, é gente muito séria lutando pela vida.